Os benefícios da ansiedade. Meu nome é Yasmin Ribeiro, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento, e hoje eu quero apresentar para vocês uma perspectiva um pouco diferente do que a gente é tão habituado a ouvir e a conversar, que são os benefícios, né? O porquê da ansiedade no organismo. Geralmente a gente ouve muito os malefícios, os prejuízos que a ansiedade causa em um organismo, e nesse vídeo a gente vai tratar, na verdade, de quais são esses benefícios da ansiedade no organismo. Antes da gente falar desses benefícios, a gente precisa entender, em suma, o que é a ansiedade. Então, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de um padrão de comportamento. Esse comportamento, ele é feito pelo organismo, né, como uma resposta emocional diante de situações variadas. A ansiedade, ela nunca vai estar relacionada a questões passadas, a situações passadas. E sempre ela vai estar relacionada ao futuro, a questões que ainda estão por vir, e às vezes nem chega a acontecer, mas a ansiedade ela sempre vai estar relacionada ao futuro de alguma coisa. Então a gente precisa entender que a ansiedade ela faz parte da condição humana, né? Então, quando a gente fala que ela faz parte da condição humana, significa que nenhum ser humano consegue viver sem essa resposta emocional que a gente chama de ansiedade. Todo e qualquer ser humano vai apresentar essa resposta em algum dado momento da vida, em algum dado momento de alguma contingência, de alguma situação. Então, a gente precisa se familiarizar com essa questão da ansiedade. Muitas das vezes a gente só fica ali de uma forma pejorativa. Ansiedade causa mal, ansiedade é ruim, ansiedade causa sintomas A, B ou C. E, na verdade, se a gente entender o funcionamento dela, a gente vai se aproximando de uma forma mais confortável dessa ansiedade. Então, quando a gente está falando dessa resposta emocional, né, que o indivíduo tem, que é a ansiedade, a gente está falando que a ansiedade, essa situação gera essa ansiedade, que é o quê? O que é gerar, né? É mandar uma informação para o meu cérebro, lá em uma parte que a gente chama de sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático, não vou entrar tanto em detalhes, questões mais técnicas, mas só para a gente entender aqui no vídeo, essa parte do sistema nervoso simpático, ela é responsável por captar informações. Quando ele capta informações, dentro dessa emoção de ansiedade, ele vai preparar o nosso organismo para fazer uma luta ou uma fuga, ou seja, ele vai preparar o nosso organismo para uma situação de perigo. Então, um exemplo que a gente pode dar, simples, mas bem coerente com o que eu quero falar para vocês, é quando uma casa está pegando fogo. Então, eu mando mensagem para o meu simpático, e aí o meu simpático começa a produzir essa emoção, né? Então essa emoção aqui, nossa, o que eu vou fazer? Ou seja, lá no futuro, o que eu vou fazer? O que eu não posso fazer? Qual a medida que eu tenho que tomar nesse momento? Se eu não mando essa informação, se eu não ativo essa ansiedade, vamos colocar assim, muito provável que essa casa ela vai pegar fogo, ela vai cair em cima de mim e eu vou ficar ali talvez inerte, eu vou ficar ali de uma forma bem incoerente à situação de perigo. Então, quando eu mando essa informação para o simpático, querendo ou não, eu vou atrás de soluções para tal, né? Então, a casa está pegando fogo, então eu preciso chamar o bombeiro, eu preciso sair imediatamente da casa, eu preciso ver se tem mais alguma pessoa, se tem alguma pessoa com sobre a minha autoridade, sobre a minha liderança, né? Que eu tenho que recolher essa pessoa e tirar da casa. Então, ela vai me dando situações para que eu faça uma luta, uma fuga e saia dessa situação de perigo. Eu saí dessa situação de perigo, o fogo já foi controlado, a gente já está numa situação mais abrandada desse incêndio. Então, o meu simpático, ele precisa parar de ficar ativado, e aí é onde a gente fala que ativa o parasimpático, sistema nervoso parasimpático.
Quando eu entro em contato com essa situação que ela já está resolvida, eu agi e ela foi resolvida de alguma forma, eu preciso diminuir os sintomas, eu preciso diminuir as reações do meu organismo. Então, aquela necessidade de ficar mais ágil, aquela necessidade de ficar com o sangue bombeando nos membros maiores, né? Para que eu consiga correr, para que eu consiga ter uma resposta mais adequada ao perigo, eu diminuo ela agora porque a situação ela já foi organizada. Então, eu mando uma mensagem para esse parasimpático, usando aí do termo mesmo, eu falo assim para ele, para, né? Agora a situação já está dentro do controle. Não preciso de eu ficar mais tão alerta com essa questão de luta e fuga, né? Com essa situação de perigo. Então, a ansiedade, eu venho trazer para vocês que ela sim, ela é necessária, ela faz parte da condição humana. A gente precisa da ansiedade para a gente ter produtividade. Eu costumo brincar que se a gente não tivesse, né, ansiedade, a gente ficaria inerte a vida inteira, a gente não produziria nada de nada. Então, é importante a gente entender a ansiedade por esse outro lado também, para que a gente consiga, né, mandar informações mais acertadas para o organismo. Em um próximo vídeo, eu vou conversar com vocês sobre o malefício, porque sim, tem os malefícios da ansiedade quando ela é experimentada de uma forma inadequada, mas experimentando ela com esse propósito, com certeza vai nos livrar, vai nos ajudar a lidar com situações difíceis e de perigo. Então esse é o vídeo de hoje e espero vocês no próximo.